Olá, meus maravilhosos amigos! Lindos pessoal, bem-vindos de volta ao nosso espaço, o lugar onde as pessoas continuam assumindo que os clientes estão enlouquecendo os funcionários. É terrível, caras. Temos até gerentes agredindo clientes, a Karen está atacando. E até a polícia foi chamada. Neste episódio, mais um caso selvagem. Espero que gostem das histórias. Então, cerca de uma década atrás, eu trabalhava como técnico na Staples, consertando computadores para os clientes da loja. Nosso uniforme consistia em calça, caque, uma polo preta com gola verde-limão e o nome e logotipo da empresa no peito. Naquele dia, após meu turno, fui à Best Buy para ver DVDs. Enquanto estava lá, avistei uma cliente regular, uma senhora um tanto excêntrica, mas muito simpática. Ela sempre se vestia de maneira extravagante, como uma drag queen, embora fosse apenas uma senhora idosa no Maine. Ela adorava suas roupas e maquiagem ousada, e suas unhas extravagantes. Ela sabia que eu não trabalhava na Best Buy, mas não conseguia encontrar ajuda. Como não estava ocupado naquele momento, e ela me conhecia bem por ser uma cliente frequente, comecei a ajudá-la. Iniciei minhas perguntas de vendas, gostando de saber o que as pessoas estavam buscando, como pretendiam usar o produto e a faixa de preço. Dirigimos-nos à seção de computadores e procurei por um associado enquanto ajudava a cliente. Pegamos um laptop de demonstração e fiz uma busca na Best Buy por itens que ela poderia estar interessada, mas o que ela queria não parecia estar em estoque. Então, decidi verificar o site da Staples para ver se tínhamos o item em questão, e tínhamos. Informei a ela que o item estava disponível em nossa loja e que a encontraria lá assim que ela terminasse de comprar os DVDs. Disse que talvez levaria uns 20 minutos, pois minha loja ficava a apenas cerca de 1,5 km do shopping. Ela riu e eu entrei na fila. No entanto, fui abruptamente puxado para fora da fila por um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele estava vestindo um uniforme de gerente da Best Buy. Ele me levou até outro caixa registradora e pensei que ele estava abrindo uma nova linha. No entanto, ele me puxou para trás do caixa e me instruiu a começar a atender os clientes, ligando para eles. Fiquei confuso e tentei explicar que eu não trabalhava lá, mas ele não estava ouvindo. Notei que algumas pessoas nas outras filas estavam olhando para nós. Ofereci ajuda caso precisassem, mas expliquei que não sabia como operar o sistema e não deveria lidar com dinheiro, já que não era funcionário da loja. O homem ficou irritado e continuou me instruindo. Ele desbloqueou o registro e me disse para continuar o trabalho, saindo em seguida. Virei-me, perplexo, e percebi que algumas pessoas estavam rindo da situação. O caixa ao lado perguntou o que estava acontecendo e eu disse que não tinha ideia. Pedi para falar com o gerente e uma chamada foi feita pelo sistema de alto-falantes. No entanto, o mesmo homem voltou gritando comigo por não estar trabalhando. Perguntei então pelo chefe dele, o que o deixou furioso. O caixa ao meu lado chamou o gerente da loja por conta própria, já que estava claro que o gerente do andar estava fora do controle. O gerente da loja chegou e perguntou por que eu estava atrás de uma caixa registradora. Expliquei que não sabia o que estava acontecendo e que estava tentando comprar 2 filmes. O gerente continuou reclamando dos novos contratados e foi quando eu contei a história completa, incluindo como o registro foi desbloqueado para mim. Mencionei que poderia ter retirado dinheiro do caixa, o que fez o gerente perceber o quão errados eles estavam. Nesse ponto, o gerente da loja observou que meu uniforme era de uma loja concorrente, com cores diferentes. O gerente do andar finalmente percebeu o quão equivocado havia sido. Fui levado para o escritório do gerente geral, peguei minhas coisas e voltei para Staples. Apesar de tudo, passei 1 hora na Best Buy. É incrível como alguns gerentes não sabem quem trabalha lá e acabam criando situações absurdas. Neste caso, o gerente do andar exigiu que um cliente operasse os caixas, o que é inaceitável. Mudando de assunto para falar sobre gerentes ruins. Ouçam este relato pessoal. Aqui estão alguns detalhes e informações de fundo. Sou uma mulher com um nome um tanto único, e sim, isso é relevante. Olá, meus maravilhosos amigos!
Lindos pessoal, bem-vindos de volta ao nosso espaço, o lugar onde as pessoas continuam assumindo que os clientes estão enlouquecendo os funcionários. É terrível, caras. Temos até gerentes agredindo clientes, a Karen está atacando. E até a polícia foi chamada. Neste episódio, mais um caso selvagem. Espero que gostem das histórias. Então, cerca de uma década atrás, eu trabalhava como técnico na Staples, consertando computadores para os clientes da loja. Nosso uniforme consistia em calça, caque, uma polo preta com gola verde-limão e o nome e logotipo da empresa no peito. Naquele dia, após meu turno, fui à Best Buy para ver DVDs. Enquanto estava lá, avistei uma cliente regular, uma senhora um tanto excêntrica, mas muito simpática. Ela sempre se vestia de maneira extravagante, como uma drag queen, embora fosse apenas uma senhora idosa no Maine. Ela adorava suas roupas e maquiagem ousada, e suas unhas extravagantes. Ela sabia que eu não trabalhava na Best Buy, mas não conseguia encontrar ajuda. Como não estava ocupado naquele momento, e ela me conhecia bem por ser uma cliente frequente, comecei a ajudá-la. Iniciei minhas perguntas de vendas, gostando de saber o que as pessoas estavam buscando, como pretendiam usar o produto e a faixa de preço. Dirigimos-nos à seção de computadores e procurei por um associado enquanto ajudava a cliente. Pegamos um laptop de demonstração e fiz uma busca na Best Buy por itens que ela poderia estar interessada, mas o que ela queria não parecia estar em estoque. Então, decidi verificar o site da Staples para ver se tínhamos o item em questão, e tínhamos. Informei a ela que o item estava disponível em nossa loja e que a encontraria lá assim que ela terminasse de comprar os DVDs. Disse que talvez levaria uns 20 minutos, pois minha loja ficava a apenas cerca de 1,5 km do shopping. Ela riu e eu entrei na fila. No entanto, fui abruptamente puxado para fora da fila por um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele estava vestindo um uniforme de gerente da Best Buy. Ele me levou até outro caixa registradora e pensei que ele estava abrindo uma nova linha. No entanto, ele me puxou para trás do caixa e me instruiu a começar a atender os clientes, ligando para eles. Fiquei confuso e tentei explicar que eu não trabalhava lá, mas ele não estava ouvindo. Notei que algumas pessoas nas outras filas estavam olhando para nós. Ofereci ajuda caso precisassem, mas expliquei que não sabia como operar o sistema e não deveria lidar com dinheiro, já que não era funcionário da loja. O homem ficou irritado e continuou me instruindo. Ele desbloqueou o registro e me disse para continuar o trabalho, saindo em seguida. Virei-me, perplexo, e percebi que algumas pessoas estavam rindo da situação. O caixa ao lado perguntou o que estava acontecendo e eu disse que não tinha ideia. Pedi para falar com o gerente e uma chamada foi feita pelo sistema de alto-falantes. No entanto, o mesmo homem voltou gritando comigo por não estar trabalhando. Perguntei então pelo chefe dele, o que o deixou furioso. O caixa ao meu lado chamou o gerente da loja por conta própria, já que estava claro que o gerente do andar estava fora do controle. O gerente da loja chegou e perguntou por que eu estava atrás de uma caixa registradora. Expliquei que não sabia o que estava acontecendo e que estava tentando comprar 2 filmes. O gerente continuou reclamando dos novos contratados e foi quando eu contei a história completa, incluindo como o registro foi desbloqueado para mim. Mencionei que poderia ter retirado dinheiro do caixa, o que fez o gerente perceber o quão errados eles estavam. Nesse ponto, o gerente da loja observou que meu uniforme era de uma loja concorrente, com cores diferentes. O gerente do andar finalmente percebeu o quão equivocado havia sido. Fui levado para o escritório do gerente geral, peguei minhas coisas e voltei para Staples. Apesar de tudo, passei 1 hora na Best Buy. É incrível como alguns gerentes não sabem quem trabalha lá e acabam criando situações absurdas. Neste caso, o gerente do andar exigiu que um cliente operasse os caixas, o que é inaceitável. Mudando de assunto para falar sobre gerentes ruins. Ouçam este relato pessoal. Aqui estão alguns detalhes e informações de fundo. Sou uma mulher com um nome um tanto único, e sim, isso é relevante. Era o momento das minhas compras semanais em um dos supermercados locais.
No entanto, aconteceu algo inusitado. Uma mulher, daquelas conhecidas como Karen, veio em minha direção, presumindo, de maneira bizarra, que eu era um dos funcionários. Curioso! Pois quantas lojas realmente incluem kilts no código de vestimenta para funcionários homens? E então, como se fosse um padrão, ela me confrontou com a já conhecida desculpa, a qual eu respondi com um simples sim. Nesse momento, ela me entregou um pedaço de papel, sua lista de compras. Como se fosse a coisa mais natural. Gentilmente, devolvi o papel e me desculpei por não ser um colaborador do estabelecimento. Sem se abalar, ela colocou a lista nos bolsos da frente da minha camisa, dizendo para eu parar de inventar histórias e apenas cumprir minhas tarefas. Com um gesto, retirei a lista dos bolsos, rasguei-a em partes e a lancei ao ar. A consequência foi previsível, ela começou a gritar pelo gerente. Felizmente, o gerente de plantão não estava longe, e ele me reconheceu prontamente. Afinal, não é comum ver homens usando kilts em Cape Cod, principalmente nas estações mais amenas. Karen soltou um bufar de indignação e exclamou: "Doutor, esse sujeito deveria conseguir um emprego de verdade." O funcionário retrucou: "Senhora, por favor, vá embora." E foi nesse momento que ela começou a interromper, entretanto. O funcionário continuou firme: "Saia daqui", e apontou para a área da frente da loja, claramente abalado com a situação. Ela se afastou bufando, enquanto eu permaneci ali, com uma expressão de perplexidade no rosto. Até então, eu não havia dito uma palavra sequer. Foi nesse instante que o funcionário pareceu explodir, e eu simplesmente soltei: "Bem, que situação estranha, não?" O funcionário agradeceu pela risada e compartilhou seu plano de se inscrever na escola de fisioterapia dentro de 1 ano. Rapidamente, ofereci meu cartão e o convidei a me acompanhar durante as sessões de inscrição. Tratava-se de um jovem extremamente promissor. Após completar suas horas de acompanhamento, ele me pediu para redigir uma carta de recomendação para a escola. Incluí essa pequena história na carta. E ele me revelou que, durante todas as entrevistas para a escola, os entrevistadores destacaram essa história. Como resultado, ele recebeu ofertas de admissão em 2 programas de fisioterapia e se formou em apenas 1 ano. Adoro uma história edificante, pessoal. E, sinceramente, aquela Karen deveria estar irritada com quem a enviou a Target em busca de um fluido pisca-pisca. Eu só gostaria que o gerente Oropira explicasse que tal coisa não existe, e que ela foi enganada. Pessoal, meus amigos, isso nos leva ao fim de mais um episódio. Lembrando que eu não trabalho aqui, senhoras. Espero que tenham apreciado as histórias de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de dar um like. E, caso tenham perdido o último episódio do canal, Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.